noite. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar o estudo, eu gostaria de dar alguns avisos, tá? Sobre o funcionamento do nosso centro. A gente funciona nas segundas, a partir das 19 horas, com o estudo do Livro dos Médiuns e o estudo do Evangelho. Aí hoje, na terça, é o nosso estudo, né, do ESD. Na quarta tem um atendimento fraterno às 18h30. Na quinta-feira é a palestra pública às 19h30. Na sexta-feira tem o estudo do NEP, a partir das 19 horas, que é o estudo do Núcleo de Pesquisa do Evangelho. Temos o Lar Anália Franco, que fica na Pedro Neiva, que tem o Domingo da Família, que é a palestra pública a partir das 8 horas da manhã. Temos também os postos de atendimento e evangelização. No Lar Anália Franco, que é aos sábados, às 17 horas, a partir das 17. Tem Casa Dr. Bezerra, que é aqui no centro, às terças-feiras, das 14 às 17, que é corte e costura de enxovais para recém-nascidos. Tem a Casa de Isaura, na Cafeteira, que é todos os sábados, a partir das 16 horas. Tem a Casa Joca Vieira, na Vilinha, nas terças, das 15 às 17 horas. E o Lar Jesus Gonçalves, que é em João Lisboa, no sábado, a partir das 15h30 horas. E nossas casas são mantidas através de doações, e depois, se alguém tiver interesse, é só nos procurar. Então, vamos lá. Hoje eu não vou deixar ninguém fazer o evangelho, hoje eu que quero... Não briguem. Qual que é a mensagem de hoje para nós? Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem viver em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes bendito por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E convido Cleto. Boa noite. Vamos fazer uma prece para nós iniciarmos. Quem desejaria fazer a prece aqui, por favor? Pois pode. Ótimo, olha aí. Tá certo. Obrigado. Boa noite a todos. Senhor, muito obrigado por a oportunidade de estarmos aqui, reunidos para mais um estudo. E que o Senhor nos ajude a ter entendimento para a honra e glória para a nossa vida, mais entendimento para o nosso estudo, e que o Senhor nos ajude
e ajude o nosso instrutor aqui, professor Cleto. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Eu desejo a todos um bom estudo, né? O nosso propósito aqui é estudar realmente para que no futuro bem próximo nós possamos ser aproveitados aqui como instrutores ou como palestrantes mesmo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a codificação da doutrina espírita, os livros de Kardec. E eu faço uma pergunta para vocês. Quem já leu aqui os livros de Kardec? Isso. No dia da tua palestra eu vou ser o primeiro a estar aqui na foto. Viu, pessoal? Semana que vem ele vai fazer uma palestra aqui, a estreia dele. E, por favor, não faltem ninguém. Por favor, não faltem ninguém. Isso. Tá certo? Então nós vamos falar um pouco sobre os livros da doutrina espírita, né? Como é que chegamos realmente no contexto de sermos considerados espírita. Tá certo? E vocês assinaram lá a presença lá fora? Quem não assinou? Eu prefiro que vocês assinem hoje, que hoje tem uma pegadinha no final. Bom, meus irmãos, aí foi os livros, os pentatêuticos da doutrina espírita, foram todos esses livros lançados por Kardec. Primeiro, todos os livros que ele lançou, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, que é um livro feito de perguntas e respostas. Quem foi que fez esses questionamentos? Kardec. E quem respondeu os questionamentos? Foram os espíritos. Então, todas as perguntas foram formuladas por Kardec. E como é que Kardec formulava essas perguntas? Ele mandava, naquela época já existia médium, apesar que não era disciplinada como hoje nós temos o processo, né, de disciplinar da doutrina espírita. Mas quando ele sabia que existia algum médium, Kardec mandava uma cartinha para lá fazendo algumas perguntas para que os espíritos respondessem aquela pergunta. E quando vinha a resposta, inclusive aqui no Brasil, ele mandou alguns questionamentos aqui para uns médiuns no Brasil. Naquela época, em Salvador, já existia um movimento que não era espírita, mas era espiritualista. E ele mandou alguns questionamentos. Inclusive tem um escritor baiano chamado Teles de Menezes, que recebeu alguns escritos de Kardec fazendo o questionamento. E aí depois Kardec levava aqueles questionamentos para os espíritos, e os espíritos respondiam para ele. E Kardec disse uma coisa muito interessante. Se um dia alguém provar ao contrário do que está escrito ali pelos espíritos, você deixa o espiritismo e vá pela razão que alguém lhe provar. Mas até hoje, ninguém nunca provou, já houve alguns questionamentos. Por exemplo, os espíritos dizem para nós que em todos os planetas são habitados. Todos, absolutamente todos. Mas o homem nunca encontrou nenhuma vida em nenhum planeta. Por que então? Os espíritos estão mentindo? Não, meus irmãos, é porque cada local, a constituição não é a mesma constituição física que nós temos. O espírito é imortal, mas o corpo físico, nem todos os planetas têm corpo físico como nós temos aqui. Aí se você vai, a NASA manda uma sonda em Marte, aí o que acontece?
A Marte, as pessoas dizem que Marte não tem capacidade de ter vida orgânica que tem como tem na Terra. Mas é porque cada local, em cada planeta, a constituição física são diferenciadas, não são iguais à nossa. De constituição física, a nossa, meus irmãos, minhas irmãs, é uma das mais grosseiras que existe. Nós temos o quê? Nós temos o espírito e temos a matéria, que é o nosso corpo. A grande maioria dos locais mais adiantados do que a Terra não precisa desse corpo físico que nós temos hoje aqui. Ainda temos um corpo físico que padece, nós ainda temos um corpo físico que adoece, e nós temos um corpo físico que morre. Mas o nosso processo de evolução vai fazer que nós não precisamos mais morrer. Ninguém vai mais morrer. Por quê? Porque nesse processo de adiantamento, de evolução moral, também evolui o corpo físico. E o nosso corpo físico, ele é constituído pelo meio ambiente em que nós vivemos. E nem todos os lugares, né, têm a mesma constituição física que nós. Então os espíritos dizem isso para Kardec. E diz mais, se um dia a ciência provar alguma coisa contrária do que disse os espíritos, vá pela ciência. Entendeu? Então veja, né, a legitimidade que ele tinha de falar. Porque quem falou para ele quem foi? Foram os espíritos. Então o livro dos espíritos, ele é feito de alguns questionamentos, e esses questionamentos, eles estão ligados diretamente ao nosso processo de entendimento do que é o mundo espiritual com o mundo material. O outro processo é um processo de cunho de transformação moral do indivíduo. Então ele diz o seguinte: de onde vimos? De onde viemos? Quem é Deus? O que é Deus? Vocês sabem, quem estudou ciência aqui? A grande maioria. Vocês sabem que nós somos constituídos, a ciência dividiu o universo em galáxias, né? Vocês sabem qual é? Vocês lembram qual é a nossa galáxia? Hein? Via Láctea, certo? Vocês sabem quantos planetas e estrelas tem na nossa galáxia? Na nossa galáxia? Bilhões. Vocês sabem quantas galáxias tem no universo? Tem bilhões de trilhões. Bilhões de trilhões. Aí Deus vai constituir vida apenas na Terra. Qual seria o fundamento de tudo isso? E não tem fundamento. É a mesma coisa de alguém que constrói um megalomaníaco. Constrói um edifício de 20 andares para morar apenas em um. Aí deixa o resto tudo. Rapaz, no dia da sua palestra eu vou ser o primeiro a estar aqui. Olha, ele falou de uma coisa que é verdade. O homem não consegue ainda estudar o oceano, né? Exatamente, nós temos uma vaga impressão, mas o oceano tem muito mais profundidade, tem muito mais vida do que nós imaginamos, né? Suficiente. Pois no dia da sua aula eu vou ser o primeiro a estar aqui. Então ele pergunta assim, eu vou ficar lembrando vocês de vir, é a estreia dele.
Vai ser a estreia dele como palestrante, então ninguém pode faltar, né? Tá certo? Então, exatamente. Então, vamos lá. De onde vim? De onde viemos? É um questionamento. E ele faz outro questionamento. Por que sofremos? Tá? Lá no livro dos Espíritos tem essa explicação. E depois ele pergunta assim: o que sinto? O que sinto? O sentimento, de onde é que vem? É do corpo ou é do espírito? Então são questionamentos, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aí. E até então, por que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião? É filosofia porque nós temos que nos questionarmos a vida. E os Espíritos dizem com muita afirmativa: tudo tem um porquê. Não existe o acaso. Entendeu? Nós não podemos nos contentar porque o meu sofrimento é porque Deus quer. Será? Será se Deus é tão ruim assim que permite que seu filho desfile de uma doença até o final, grave? Por que existe um milagre que muitos dizem que é um milagre para um e para outros não? Vocês acreditam em milagre? O que os Espíritos dizem? Os Espíritos dizem que o milagre é um processo natural de merecimento do indivíduo. Então não existe milagre, existe merecimento e desmerecimento. E existe merecimento. Entendeu? Não é um milagre. Os homens, até então, os homens não tinham como explicar algumas coisas, e ele explicava como um fenômeno. Olha, de alguém que está doente, grave aqui, de repente se cura. Foi um milagre. E não é um milagre. Nós somos regidos de ações e somos regidos de reações. As minhas ações, as minhas boas ações, um dia eu vou receber ela de volta. O amor cobre uma multidão de pecados, exatamente isso. Então, as minhas boas ações, um dia ela volta para mim. Talvez não como eu queira ou como eu deveria receber, mas eu vou ser amparado por uma mão amiga, por um abraço fraterno, por uma solidariedade que talvez eu nem imagine que alguém seja solidário comigo e vai vir. Ali é uma forma de merecimento daquilo que eu fiz. As mesmas coisas das minhas ações, más ações, um dia ela voltará como reação. Por que hoje eu sofro tanto? Por que minha vida é tão desgraçada? Eu sei que vocês não usam esse termo, mas muita gente gosta, né? Por que eu sou infeliz? Meu Deus, não, fala aqui. Tem um capítulo no Evangelho que fala, né? Causas anteriores das aflições. Não é isso aí? Isso aí, eu vou ficar calado agora. Rapaz, eu tô chamando o público para vir para seu estudo, sua estreia. Ninguém pode faltar, pessoal, viu? No dia, nós vamos estar aqui fazendo torcida para ele. Tá certo? Então, vejam bem. Tudo, exatamente, Mike. Tudo há uma razão de ser. Para nossa felicidade ou para nossa infelicidade há uma razão de ser. Ninguém sofre por acaso. Ninguém sofre porque Deus quer. A felicidade e a infelicidade, nós vivemos nas leis naturais do universo, que todas as nossas causas haverá um efeito futuro. Se eu fizer uma boa causa, um dia ela volta para mim.
na forma de agradecimento, na forma de amor, na forma de paz. A mesma coisa das que eu saí das leis naturais do universo, um dia ela volta para mim. Quando eu voltar cego, quando eu voltar com problemas que não têm explicações para a ciência, muitas vezes está marcado naquilo que a doutrina espírita chama de perispírito. Ninguém sofre por acaso. Somos todos filhos do mesmo Pai e somos todos filhos de Deus, e Deus é amor. Jesus já dizia que Deus é amor. Então, os nossos sofrimentos são mazelas das nossas imperfeições morais. Então, é isso que a doutrina espírita traz. Então, essas obras, meus irmãos, minhas irmãs, foram publicadas por Kardec, né? O livro dos médiuns, ele trata de um processo que é a ciência da doutrina espírita. Ele prova, através dos espíritos, que os espíritos, eles se comunicam quando eles querem e quando eles podem. Que os espíritos, eles têm o que nós chamamos de transcomunicação do mundo espiritual com o mundo material. Algumas pessoas, os espíritos dizem para Kardec que nós todos somos médios. Por que todos nós somos médios? Eu já fiz essa pergunta, mas volto a repetir para vocês aqui. Quem já viu um espírito aqui? Um ou outro só. Mas como é que eu sou médio se eu nunca vi espírito, se eu nunca vi ninguém? Porque nós temos essa capacidade, todos nós temos essa capacidade de ver o mundo material com o mundo espiritual. Eu vou dizer um processo mediúnico que quase todos nós temos. 99% de nós temos. O sonho. O sonho é um processo mediúnico. No dia que eu acordar e lembrar do que eu sonhei, hoje eu sonhei, eu conversei com minha mãe, conversei com meu pai, que já desencarnou 20, 30, 40, 50 anos, ali é um processo mediúnico, que o espírito no sonho, ele se transportou e foi ter algum tipo de afinidade com alguém que já lhe foi caro, que já lhe foi familiar. É um processo mediúnico. O processo mediúnico não é aquele apenas que o espírito se manifesta. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que a vida é um ciclo material e espiritual. Nós não fugimos do mundo, nós temos mais afinidade, olha o que eu digo para vocês, nós temos mais afinidade com o mundo espiritual do que o material. Mas, infelizmente, dado as nossas ignorâncias até então, né, nós hoje estamos despertando para o mundo espiritual. Então, vamos lá. Então, essas são as obras de Kardec, e eu vou sintetizar de uma por uma, para que nós entendamos, tá certo? E no final, eu queria que vocês se preparassem, que nós vamos fazer algumas perguntas hoje e respostas. E como é que eu vou usar as perguntas? Para não privilegiar ninguém. Eu vou lá na assinatura e vou chamar um nome dessa da assinatura, que a grande maioria eu não sei quem é. Aí aquela pessoa que for chamada, quiser vir dar uma resposta aqui, eu ficaria extremamente feliz. Mas se você também não quiser vir, não tem problema. É bom para que nós possamos interagir. Ó. Ele já vai fazer uma palestra. Daqui um dia é vocês aí que vão fazer a palestra. Daqui um dia é vocês que vão vir fazer uma palestra. Chamar aqui, né? Chamar aqui e dizer assim, venha fazer a prece de encerramento, venha fazer a prece de abertura. Né? Quando eu comecei aqui no movimento espírita, que ela dizia assim, eu vou procurar uma pessoa aqui para fazer a prece de encerramento,
debaixo do banco. Naquele tempo eram uns bancos aqueles de cinema que tinha aqui. Aí eu me encolhi debaixo do banco, porque eu nunca imaginaria que um dia eu poderia fazer um estudo ou uma palestra aqui. Tá? Então, tudo isso é uma questão de exercício. Vá aprendendo que você exercita. Né? Aí, dona Helena, uma vez chegou para mim e disse assim, olha, tem um assunto aqui no Evangelho que eu vou lhe dar 1 mês para você ler e vir fazer o estudo aqui na frente. 1 mês. E eu passei 1 mês estudando. No dia que chegou para me fazer a minha primeira, eu tremia, que eu me segurava assim, de nervoso. Mas aí as coisas vão desenrolando. Hoje eu falo com naturalidade. Né? Então, tudo é um processo de aprendizado. Mas esse aprendizado também só se dá se você exercitar. Se você ficar dizendo, não, eu tenho vergonha, não, eu não posso, você vai sempre se retrair naquilo que você teria condições de fazer. O primeiro livro foi o livro dos Espíritos. Kardec teve até uma parte muito interessante, que o primeiro lançamento desse livro, ele houve um certo questionamento. Porque o primeiro lançamento desse livro não chamava Livro dos Espíritos. Chamava-se apenas, o nome do livro, o título era A Religião dos Espíritos. E, houve muita pressão de outras igrejas para que Kardec tirasse o nome religião, porque eles não consideravam o Espiritismo como religião. Então eles diziam que Kardec não poderia usar o nome religião dos Espíritos. E Kardec, com bom senso, não quis confrontar com ninguém, ele mudou. A segunda edição já saiu Religião dos Espíritos e entrou o Livro dos Espíritos. Mas foi a primeira edição que ele fez como? Ele fez, a partir, eu já contei a história de Kardec, que Kardec, ele foi um grande pesquisador da doutrina espírita para se tornar o codificador da doutrina espírita. Então, quando ele fez esses questionamentos para os espíritos, ele fazia uma análise se tinha razão, se realmente aquilo ali era ou não verdade. E os espíritos, sobretudo os mentores que ajudaram na codificação, vinham e falavam para ele realmente da veracidade das informações. E ele trouxe para nós essa primeira edição. E teve uma outra coisa interessante, que essa aqui eu só descobri agora, eu não sabia. Eu juro para vocês que depois que eu comecei a fazer essa pesquisa, que eu entendi, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha apenas 501 perguntas. 501 perguntas. Aí na segunda edição ele aumentou. Vocês sabem quantas perguntas tem o Livro dos Espíritos hoje? Exatamente isso. Pois é, olha, de 501 perguntas, na segunda edição ele publicou 1019 perguntas. Então veja que houve um salto, mais que dobrou, praticamente. E nesse processo de entendimento, ele foi surgindo outros questionamentos e ele foi anotando. Nesse processo de entendimento hoje, a doutrina espírita tem explicação para absolutamente tudo. Nada, absolutamente nada, é questionável para os espíritos. Eu faço algum questionamento aqui, por exemplo. Por que nós morremos? Por que nós morremos? Sim, Mike, hoje ele está inspirado. Porque tudo que nasce tem que morrer, é uma lei natural, né? Ainda é um processo de uma ordem natural dos homens. Quem já viveu eternamente aqui? Nem Jesus Cristo, que foi o maior espírito que já esteve na face da terra.
Nem Jesus Cristo. Vocês sabem o homem mais velho que já viveu na terra? Vocês lembram o nome dele? Matusalém. Entendeu? Mas foi um homem que viveu centenas e centenas de anos, mas morreu. Porque é um processo ainda, certo? É um processo ainda natural a morte. Ninguém escapa da morte. E por que temos tanto medo da morte? Por que ninguém quer morrer? Quem é aqui que não tem medo da morte? Não. Essa é uma das afirmações. Exatamente. Nós temos medo do futuro. Ninguém sabe o que me espera. Será se eu vou realmente viver lá no mundo de prova e expiação ou eu vou para o céu? Então, nessa dúvida, é preferível que eu fique aqui. Né? É preferível que eu vá, que ninguém quer morrer. Porque se eu não for... Se eu não for para o céu, eu vou para onde? Aí Kardec traz essas perguntas. Aí veio o segundo livro, que foi o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, há uma explicação como é que se dá as manifestações dos espíritos. Por que os espíritos se manifestam? E como se dialoga com o espírito? Quem de vocês aqui que já dialogou com algum espírito? Desencarnado, é claro. Então, o processo de desencarne, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando nós desencarnamos, nós levamos todo o sentimento que nos encontramos agora. Ninguém vai mudar em nada. Aí diz, morreu, acabou. Não é verdade. Certo? Eu vou levar todos, até as minhas vírgulas, os meus erros, eu vou continuar. Não existe esse negócio de que morreu, acabou. Pelo contrário. E também não morri, eu vou renascer em um outro tipo negativo. Você continua com as mesmas dificuldades que você tem aqui. Com os mesmos QI que você tem aqui. Então, meus irmãos, morrer é apenas uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. Mas ninguém vai morrer. O que as pessoas dizem? As pessoas, por exemplo, as pessoas que estão passando por problemas bem sérios, eles acham que se suicidarem, vão acabar os problemas. Vão acabar os problemas. E nós sabemos que não. Se você se suicidar, você vai comprometer-se mais ainda, porque além dos problemas que você tinha, agora você vai ter que responder pelo seu suicídio. Então não existe milagre. Existe, dentro dos conceitos religiosos que nós aprendemos da doutrina espírita, existe transformação do indivíduo. Eu aprendi isso dentro da doutrina espírita, eu aprendi que nós só somos errados até o dia que nós quisermos. Entendeu? No dia que eu me conscientizar que eu não devo mais errar, com certeza eu me transformarei moralmente e não mais viverei aquela vida que nós podemos chamar assim, que me afasta de Deus. Então o livro dos médiuns, eles explicam como é o fenômeno da manifestação, por que os espíritos se manifestam, como os espíritos se manifestam, para que você entenda, o espírito só se manifesta, nós vamos chegar a isso lá na frente, vai ser um estudo mais na frente, um espírito só se manifesta se ali tiver um médium para permitir a manifestação. Mas aqui ninguém é médium, ostensivo, Então como é que o espírito se manifesta aqui, se isso aqui não tem nenhum médium ostensivo? Como é que ele faz? Lá explica como é que ele vai fazer. Ele vai
lá onde ele estiver aqui próximo e traz aquilo que ele chama de magnetismo fluídico do indivíduo e se manifesta aqui. Mesmo aqui presente, não tendo nenhum médium. Nesse momento, mas o Espírito tem essa capacidade. Como outra coisa que nós temos que aprender, e o Kardec explica muito no livro dos médiuns. Os Espíritos leem os nossos pensamentos. Vocês sabiam disso? Eu não estou metendo medo em vocês, não. Por dizer assim, pronto, agora eu não vou mais pensar nenhuma mulher. Eu não vou mais pensar nada danoso a mim. Não é. O que acontece? Eu vou explicar para vocês aqui. Quando eu penso, eu crio aquilo que eu estou pensando. E se o Espírito estiver na mesma sintonia que ele vê o que eu estou pensando. Sabe quem é que não vê o que eu estou pensando? Se for um espírito mais inferior do que eu. Mas se ele estiver na mesma sintonia, eu estiver pensando aqui em algo, o espírito que está ali, invisível, ele capta e vê o que. É como se eu tivesse, acima de mim, eu tivesse uma televisão. E naquela televisão ali, o espírito capta o meu pensamento e o que eu estou pensando. Por isso que muitas pessoas dizem assim, olha, eu não estava pensando isso aqui, mas eu fui tão induzido que eu terminei fazendo. Vocês já viram pessoas dizer que foram induzidas a fazer isso? É porque os espíritos que estejam na mesma sintonia que eu, eles captam meus pensamentos. Agora, se o espírito estiver num processo de inferioridade, mais do que eu, ele não lê os meus pensamentos. Mas ele induz a fazer e provocar alguma coisa. Por isso que nós, nesse estágio evolutivo que nós estamos, nós podemos induzir o outro ou ler os nossos pensamentos, mas os dos espíritos superiores nós não temos condições de ler. E já o espírito superior lê os nossos pensamentos. Então Kardec explica tudo isso. Aí depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que o que Kardec fez? Kardec trouxe para nós todo o livro da transformação moral do indivíduo. De onde Kardec tirou isso? Ele tirou dos ensinamentos de Deus, dos Espíritos e dos nossos antepassados, que estava lá escrito na Bíblia. Aí diz assim, a doutrina espírita acredita na Bíblia? Acredita sim. Agora, Kardec fez uma questão de tirar aqui dos nossos ensinamentos aquelas questões de cunho mais pessoal. Por exemplo, a formação dos povos, de onde é que veio os primeiros povos, como é que formou Abraão, como é que formou Isaac, aquelas coisas, se você quiser pode ir lá estudar, a história está aí para dizer isso. Mas ele trouxe para nós a transformação moral do indivíduo. Por que eu sofro? O que eu devo fazer para sair desse estado de sofrimento, de penúria? A caridade, a transformação moral do indivíduo. Então foi isso que Kardec fez. E muitas pessoas dizem assim, vocês não acreditam na Bíblia? Acreditamos, mas não como algo infalível, algo que não possa ser questionado, deve ser questionado, entendeu? Mas ele trouxe exatamente isso, ele trouxe para nós o Evangelho que busque a transformação do indivíduo, através da correlação, do amor, do perdão. Vejam tudo isso que Kardec trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é uma das coisas que as pessoas que contestam a doutrina espírita dizem que Kardec quis criar um Evangelho próprio para o Espiritismo.
né, quando ele botou lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi isso, na verdade. Ele trouxe para nós espíritas, certo? Todos aqueles ensinamentos de transformação moral do indivíduo. Por exemplo, vocês lembram de alguma? Vou lembrar de uma para vocês. Faz ao teu próximo aquilo que tu gostaria de receber. Quem é que faz? Todos, que bom. É isso que traz a doutrina espírita. Outra, que tem lá um texto muito grande. Não julgueis, para não serdes julgados. Quem é que não julga o outro? Aqui. Ninguém? Muito bem. Vem, Mike. Né? Nós julgamos até a aparência do indivíduo. Né? Olha aí, ó. Olha aí, ó, olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito que ele fala. O julgamento é uma coisa que precisa de ver para você saber onde você está e quem é a pessoa. Infelizmente, né? Eu não concordo e eu aceito em partes. Orientação é uma coisa, julgar é outra coisa. Eu posso lhe orientar. Olha, meu irmão, eu acho que você não deveria fazer isso. Você fez isso, mas eu acho que não deveria ser isso. Eu estou lhe orientando, mas a decisão de quem é? É dele. Eu não posso obrigar ele a tomar uma decisão, eu posso orientar. Que é isso que faz as religiões. Né? Tem religião ruim? O que vocês acham? Não tem religião ruim. Não, só pode se for no microfone. Que falam bem. Esses dias eu vi o Benjamin Teixeira criticando o fato de Kardec não sobre o Evangelho, né? Aí o Benjamin falou assim, eu fico com Jesus, com os 4 evangelhos de Jesus. Ele falando assim, eu fico com Jesus. Aí eu falei assim, eu fico com Kardec. Aí muitas pessoas criticaram assim, porque eu falei, ó, o Sermão do Monte, né, que é muito importante, está aí, né? As parábolas de Jesus, gente. Eu amo as parábolas de Jesus. Mas no Evangelho lá da Bíblia, tem muitas coisas que a gente não precisa no dia a dia, não é mesmo? Tem muita coisa supérflua, não é mesmo? Pois é, aí ele falou assim, eu fico com Jesus, né, nos 4 evangelhos, os 4 evangelhos. Eu falei, eu fico com Kardec. Aí muita gente me criticou, né. Eu falei, eu só preciso desse aí, Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, hoje está todo mundo se saltando aqui. Eu estou dizendo que hoje, cadê a lista? Traz a lista ali. Exatamente. Aí, ele publicou O Céu e o Inferno. Você já leu? Quem já leu o livro Céu e Inferno? O Céu e o Inferno fala basicamente de espíritos que viveram na Terra e tiveram um mundo de felicidade ou de infelicidade. Onde eles se encontram hoje. Por isso que chama Céu e Inferno o nome do livro. Porque alguns espíritos se encontram ainda, se acham que estão no inferno. E ele conta a sua trajetória, né? Até espíritos famosos, lá tem Beethoven nesse livro, ele dá um depoimento como espírito. Muito interessante. Espíritos muito famosos falam, né? Isso é muito importante. Eu que trabalho com a reunião mediúnica, a reunião mediúnica se manifesta os espíritos. E a grande maioria, 99% dos espíritos se manifestam, ele diz sempre a mesma coisa. Olha, até hoje eu não encontrei o céu. Onde é que está o céu? Que tanto disseram, a igreja me dizia que eu vinha para o céu e agora eu já andei e nunca encontrei o céu. Porque o céu, meus irmãos, e isso ele fala muito nesse céu e inferno, o céu é um estado de consciência. Não é um lugar circunscrito. As pessoas não tinham tanta explicação que eles... Sabe o que foi a explicação que eles disseram? Eles disseram assim, você vai para o céu ou vai para o inferno. Aí alguém fez um questionamento, mas uma criança que não pecou, ele vai para onde? Aí ele diz, ele não vai para o céu, não vai para o inferno, vai para o limo.
Já ouviram falar no limbo? É um lugar que não é nem o céu nem o inferno. É porque o homem não tinha explicação para as coisas. Então, como Deus era aquele Deus temerário, que não perdoava nada, né? Aí eles criavam, ou você vai para o céu em estado de sofrimento, ou vai para o céu para o estado de felicidade, ou vai para o inferno. Mas quando você nem peca, nem nada, você vai para o limo. Você já... Olha outro processo de infantilidade nossa. Eu digo nossa que eu devia, como espírito, também viver. Antigamente, nós dizíamos assim, por exemplo, morreu um recém-nascido. Morreu um recém-nascido. Vou usar uma linguagem. Aquele recém-nascido vai para o céu ou vai para o inferno? Aí as pessoas diziam assim, não, ele vai para o inferno porque ele nasceu do pecado original. O que significa isso? Hã? Não, é porque... Qual era o pecado original que eles falam? Que eles foram concebidos de uma relação sexual. Ele vai para o inferno porque o pai dele e a mãe dele tiveram uma relação sexual para que ele fosse... Se o homem nasceu para procriar. Então são infantilidades, meus irmãos, que hoje nós como espírita não aceitamos. Nós não aceitamos. Então dizia que uma criança recém-nascida, mesmo ele não tendo vida, mas ele não ia para o céu porque ele foi concebido de uma relação sexual. Uma coisa que eu nunca admiti, eu não falo para todo mundo, mas como vocês aqui estão estudando comigo, eu vou falar. Uma coisa que eu nunca admiti na minha vida é que Maria, mãe de Jesus, concebeu Jesus virgem. Virgem. Aí você diz assim, mas era Deus que queria que ela fosse assim. Meu irmão, há 2, 3 mil anos, o homem bruto como era naquela época, você dizer que a mulher dele estava grávida pelo Espírito Santo, como é que ele... Como se uma relação sexual fosse pecado? Vamos fazer uma análise. É pecado de um casal? Não é. Então por que Jesus não pode ter nascido de uma relação sexual? Eu nunca aceitei isso. Não, dizer, não, mas é porque foi concebido pelo Espírito Santo. Olha, meu irmão, vá, José, semi-analfabeto, carpinteiro. Você vai lá e dizer, não, tua mulher ficou grávida do Espírito Santo. Poucas pessoas engoliam isso. Até hoje, 2000 anos depois, veja a diferença dessa questão do machismo, né? Que o homem não aceita. Qualquer coisa o homem agride, mata, esfola a mulher, né? Essa submissão que a mulher ainda tem que viver. Imagine você 2000 anos atrás dizer que sua mulher estava grávida do Espírito Santo, como se isso fosse pecado. É uma concepção que eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Por quê? Porque eu acho muito mais natural que Jesus também, eu não estou entrando no mérito, mas que Jesus venha de uma concepção natural e normal, do que vir pelo Espírito Santo. Exatamente, a paz. Jesus, que Jesus é extraterrestre. Eu já ouvi no movimento espírita dizer que foi os reis magos que trouxeram Jesus, que ele é um extraterrestre. Pois é, então são coisas, meus irmãos. A doutrina espírita veio para que nós pensarmos. Vamos pensar. Não veio para coisas mirabolantes. Veja que nós vivemos 2000 anos depois de Jesus Cristo. E qual é essa diferenciação do machismo ainda hoje aqui? Né? Muito grande, então 2000 anos atrás. Então eu não acredito nessas coisas e a doutrina espírita veio provar que não é assim. Como se a criança não fosse para o céu porque ele veio de uma concepção de um pai e a mãe. Um processo natural de um homem e de mulher.
Também isso que ele falou aqui, também isso. Exatamente. Tirava todos os pecados. Exatamente isso. Exatamente isso. Então veja, quem aqui não é batizado? Todo mundo é batizado. Ó, um ali, ó. Ih, vai queimar no fogo do inferno. Vamos lá, tô brincando. A Gênesis. Quem já leu a Gênesis? É um dos livros mais... Não, tirando o Laércio. O Laércio já leu tudo, rapaz. É um dos livros mais impressionantes que eu já li e eu indico para todo mundo. A Gênesis é maravilhosa. E pouca gente gosta de ler, sabe por quê? Porque ele fala da formação da terra até os dias atuais. E gente não gosta de ler essas coisas, né? Mas é super bacana. Depois dos livros dos espíritos, a Gênesis é o que eu mais gosto de Kardec. Explica tudinho, minuciosamente, a nossa formação constitucional física, a formação dos mundos, dos planetas, tudo se explica aí de uma... É isso, rapaz. Hoje, olha, gente, hoje eu estou gostando demais de vocês. Está todo mundo solto hoje, viu? Tá certo? Obras póstumas e o que é o Espiritismo? Ele faz parte dessa codificação ou ele é complementar? Calma. Então, esses foram os livros. Ele perguntou uma coisa muito interessante. Obras póstumas. É de Kardec. Mas sabe como foi que surgiu as obras póstumas? Depois que Kardec desencarnou, a Sociedade Espírita Parisiense, que era o centro espírita que ele frequentava, catalogou todos os escritos de Kardec que ele tinha deixado antes de desencarnar. Catalogou e fez um livro. Obras póstumas, por isso que diz pós-morte, obras póstumas. 10 anos depois. E Kardec veio já como espírito e complementou, depois de desencarnar, ele complementou alguns capítulos dessa obra. Também muito interessado. Obras póstumas. Então vocês devem ler. Eu trouxe aqui a primeira edição do Livro dos Espíritos. Já tinha botado aqui. Esse aqui foi a primeira edição, a capa da primeira edição do Livro dos Espíritos. Original. Se encontra no Museu Espírita de Paris. Tá certo? Hoje, né, tem várias capas. Tem gente que compra o mesmo livro porque são capas diferentes, bonitas. Perfeito. Então, essa aqui foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, certo? Aqui foi o local do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Isso aqui é uma gravura da época, foi lançado aí no Palácio Royal, né? Na Galeria Orleans, certo? Foi lançamento do primeiro livro de Kardec. Eu gosto de trazer essas ilustrações porque aguça, certo? Então vamos lá correr, que já são 8h30. A partir de agora não, mas a nossa coordenadora ali, ela sugeriu, o grupo aqui sugeriu, que nesse dia de hoje, nas próximas, que não vai ser agora, pode ser nas próximas, nós vamos oferecer o passe para quem estiver assim, necessitando, né? Quem teve um dia muito atribulado, quiser, depois da reunião, pedir um passe, vai ter um grupo para aplicar o passe ali para você. Viu? Exatamente. Isso. Isso. Como é um estudo que fica muito tarde,
então vai ser oferecido para aquele que realmente estiver precisando, né? Alguém, rapaz, hoje eu tive um dia ruim, péssimo, então vamos tomar um passe ali, que o passe é uma transfusão de energia. Eu vou passar para você energias salutares, boas, benéficas, né? E vamos tirar as energias ruins. Mas isso vai oferecer para todo mundo? Olha, vai ser aberto para aquelas pessoas que realmente estiverem precisando. Tá certo? Então, o livro dos Espíritos, ele é constituído dessas partes aqui, ó, da introdução, do polígamos, da primeira parte, que são as causas primárias, de onde veio Deus, de onde veio o Espírito, né, de onde surgiu o corpo físico, de onde é que vem a matéria, tudo se explica na primeira parte. E depois vem a segunda parte, que é do mundo espírita e do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? Como é que se os espíritos do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, como é que se explica essa interação do mundo material com o mundo espiritual, né? E se explica na segunda parte. Na terceira parte é das leis morais, a lei da transformação do indivíduo. Nós vamos aprender exatamente isso, certo? Quarta parte, das esperanças e consolações. O que seria das esperanças e consolações? Aquilo que nós aprendemos aqui, que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, de bom, de agradável, de felicidade, mas também vamos colher aquilo que nos causar transtorno e infelicidade. Né? Ele traz a esperança e traz o consolo para o sofrimento que você vive hoje. Quem é que está sofrendo aqui? Muita gente tem problemas familiares, outros estão com problemas financeiros, né? Mas isso faz parte do nosso ciclo de evolução e que um dia com certeza nós sairemos lá. E fala depois das conclusões, né? De que nós vamos realmente entender a doutrina espírita. E aqui é o livro dos médiuns, né? Ou o guia dos médiuns e dos evocadores, né? Nós aprendemos como evocar o espírito. Vou fazer uma outra pergunta, só não vale para o Laércio, porque o Laércio sabe tudo, né? Se o espírito se manifestar para vocês, o que você vai dizer? Eu estou sozinho em casa. Aí de repente começa a mexer uma mesa. Ou então alguém bater. Olha, eu já falei para você, não adianta você fechar a porta. Não adianta você ligar a luz, porque o espírito... o espírito... eu só durmo com luz ligada porque eu tenho medo de alma. Não adianta. O espírito se manifesta do mesmo jeito, se ele quiser. Não adianta. Eu lembro. Eu lembro disso como hoje. Eu era criança, pré-adolescente, eu ainda era criança. Aí um vizinho nosso, ele era até sírio, e ele teve que viajar. E a mulher dele pediu minha mãe que deixasse eu dormir lá em casa, que ela não queria dormir, que os outros... Ele tinha 4 filhos, mas todos eram menor do que eu. Aí eu fui dormir na casa dela, aí ela armou uma rede na sala. E quando eu olhei assim para a porta da frente, tinha mais ou menos umas 100 latas secas de leite ninho. Eu digo, aí não tem alma que entra aí, na hora que triscar aí vai derrubar tudo. Aí ela disse, não, eu boto aí, porque se alguém triscar na porta, vai fazer um barulho infernal. Né? Então veja, né, ela estava preocupada com os vivos.
E estava certo. E com os mortos, como é que nós vamos fazer para afastar os mortos? Tem gente que acha que se embrulhar com o lençol vai se proteger. Proteger. Exatamente. Meu irmão, agora eu vou falar com mais seriedade, que minha mulher fica dizendo, não, tu só fica com brincadeira. Vou falar sério. Eu já tenho mais ou menos... Eu tenho 60 anos de idade. Ela não parece novinha, hein? Tem 60 anos de idade. Tem mais ou menos uns 35 anos que eu participo de reuniões mediúnicas. Então, para mim, manifestação do Espírito é uma coisa mais natural do mundo. Eu não tenho medo de nada, absolutamente de nada, do mundo espiritual. E eu aprendi nesses anos, já mais de 30 anos que eu trabalho com a manifestação dos Espíritos, que os Espíritos só fazem medo para quem tem medo. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Os Espíritos só fazem medo para quem tem medo. Se ele sente que você tem medo, ele faz medo para lhe assombrar realmente. Se ele sabe que ele se arrastar uma cadeira ali, você vai tentar correr, ele faz isso. Se ele sabe que você tem medo de espírito, ele começa a chamar seu nome lá naquelas vozes cavernosas. Fulano, né? Aí você vai tentar correr e as pernas não deixam. As pernas... O cara vai tentar correr, cadê as pernas? Então não tenha medo, meu irmão. Espírito, que eu já falei isso aqui para vocês, olha, se nós somos amigos e eu desencarno, eu continuo o mesmo amigo de você. Não tem por que ter medo. Então vamos correr, né? Então não tem que ter medo do Espírito. Espírito, quando o Espírito se manifesta, dialogue com ele como se fosse uma pessoa comum. Isso. O que você faz hoje aqui? O que houve? Tal. Certo? Não vá dizer assim, não vá dizer, afasta de mim, Satanás, ou esse espírito que reza. Não, dialogue com ele como esse processo normal. Dialogue. Sabe quando o Espírito se manifesta aqui na reunião mediúnica, sabe o que ele diz? Ele diz assim, olha, eu cheguei aqui 6 horas e estou aí nessa praça desde 6 horas ali sentado, esperando alguém para falar comigo. Todo mundo fala aqui, entra e sai e ninguém fala comigo. Por que ele faz isso? Porque ele acha que ainda está vivo. Ele tem a mesma percepção de uma pessoa viva. Então ele sentou bem ali. E está ali, aí chega um, senta, chega outro, fala, dá uma gargalhada, senta quase em cima dele, mas ninguém vê ele. E ele fala lá na reunião, estou ali faz hora sentado, esse aí mesmo passou, não falou comigo, depois veio outro, passou e não falou comigo. Porque os espíritos veem o mundo, o material, muito mais do que nós. Aí você vai educar e esclarecer aquele médium, aquele espírito, desculpe, por que ele se encontra naquele estado. Muito, isso é muito comum. Exatamente, exatamente, eles são assim. Diz, olha, foi aquele rapaz que me trouxe. Porque o que houve ali? Um médium, né, sintonizou com ele e trouxe, mesmo inconsciente, ele trouxe ele para o esclarecimento. Aí você vai esclarecer ele. Aí você aproveita para esclarecer ele. Agora você tem que ter muita sensibilidade para dizer para ele que ele já desencarnou. Não chega para o espírito e diga assim, não é porque você já morreu. Diga isso para você ver. Né? Ou então você chega para ele e diz assim, é porque você está mais para lá do que para cá. Entendeu? Não fale isso, pelo amor de Deus. Das dificuldades que eu já tive de dialogar com o espírito, uma vez eu tive uma dificuldade tremenda assim. Foi
de um espírito que ainda se sentia um espírito de criança. E tudo que eu falava para ele, ele chorava e não aceitava. E eu já sabendo, eu já não sabia mais o que fazer, cara. E a reunião já demorando. E eu cheguei, aí eu encostei assim na parede e pedi arrego. Eu digo, aí o Espírito disse para mim, faz isso. Cara, veio assim para mim, eu cheguei lá, fiz do jeito que o Espírito falou. Deu certinho, cara. Chegou, escapei dessa. Entendeu? Então você tem que ter sensibilidade para falar para o Espírito. Você nunca deve dizer para um Espírito que ele já morreu, até porque ele não morreu. Ah, porque você está aí porque você já morreu, você está aí porque... Não fale isso, que não é verdade. E se for um espírito muito sensível, você vai ter dificuldade. Então você tem que... Primeira coisa para você dialogar com o espírito é você deixar ele falar. E deixa ele falar. Fica só ouvindo. Aí ele vai falando e vai soltando. Outra coisa que você não deve nunca é chamar o espírito de meu irmão ou minha irmã. Não faça isso. Porque você não sabe qual foi a encarnação dele. Se for uma encarnação de um homem, você está chamando de mulher. O espírito não tem sexo, mas ele se liga ainda pela encarnação que ele estava. Aí você chega e diz, meu irmão. Ele diz, eu não sou seu irmão. Aí você já desmonorou. O que você vai fazer? Entendeu? Aí você deixa o espírito falar. Vai... Quem está aí? Aí ele vai falando. Eles costumam falar. E quando ele for falando, você vai captando e vai devolvendo. Exatamente. Então você nunca dirija para um espírito chamando de meu irmão ou minha irmã. Que ele vai dizer logo, eu não sou seu irmão. E aí? Exatamente. Olha, esse aí é um dos maiores dialogadores do Zé Grosso. Isso. Então o livro dos Espíritos, ele fala da vida espírita, ele fala da volta dos espíritos à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos e dos 3 reinos. Se nós entendermos, olha como é interessante quando ele diz assim, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eles têm capacidade muito maior de interagir no mundo espiritual do que nós. Eu achava, antigamente, depois eu fui estudar com muita clareza, os animais, os gatos e os cães, principalmente esses dois, eles têm uma percepção maior do que nós, encarnados. Por que isso acontece? A ciência explica que os olhos dos animais, eles infinitamente mais perceptíveis do que os olhos dos humanos. Então, se nós temos o intelecto, eles têm outras formas muito mais avançadas do que nós. Porque na casa do meu primo, ele vê uma coisa lá na parede, ele corta e fica lá e fica todo se tremendo. Exatamente. Então, quando você vê um gato ou um cachorro latindo muito, pode ser que ele esteja ali vendo um espírito que você não vê. Entendeu? Então ele pode ser que esteja vendo o espírito. Eu sempre conto isso, eu vou trazer para vocês quando nós for estudar sobre mediunidade. Eu tenho guardado isso até hoje. Aquele filme Ghost. Quem assistiu o filme Ghost aqui? Ninguém assistiu. Que o espírito, olha como é lá no filme Ghost, que não é um filme espírita. O espírito entra lá numa casa, num apartamento da mulher, e o gato vê o espírito. Aí o gato reage.
Aí eu fui, a partir dali, daquela época, eu fui entender por que os animais têm uma percepção. É porque a percepção ocular dos animais é maior do que nós que temos o intelecto. A nossa percepção intelectual é melhor, mas a ocular deles é melhor do que a nossa. Então, quando você vê um gato se arrepiar assim, corra, se der tempo. Entendeu? Porque ali pode ser que seja um espírito. Então, esse é um. Vamos correr. Já falta só 20 minutos. Esse aqui é o Evangelho. É o livro lançado por Kardec mais vendido de todos os tempos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, ó, trata de uma formulação de leis que regula a vida do espírito. Indica como o homem ou o espírito deve ser ou não o seu proceder. Por isso que Kardec trouxe lá da Bíblia tudo aquilo que transformasse moralmente o homem. Ele não se preocupou de contar a vida de Abraão, ele não se preocupou de trazer a vida dos hebreus. Não, porque isso aí, a história está aí para contar. Ele trouxe para nós, no Evangelho, aquilo que podia realmente transformar o indivíduo, moralmente. Eu vou perguntar aqui. Quem conhece aqui os 10 mandamentos? Ninguém conhece os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos de Moisés, ele trouxe para aquele povo que naquele tempo vinha da escravidão, né? E ele tirou aquele povo da escravidão e trouxe para uma civilização. E ali ele criou 10 mandamentos. Foi só 10 mandamentos? Não, meu irmão. Ali são os 10 principais, mas Moisés criou mais de 600 leis para aquele povo. Por isso que ainda tem povo que não come sangue. Vocês já viram que tem gente que não come sangue? Tem gente que não come carne de porco. Vem desde Moisés. Por que ele pedia para as pessoas não se alimentarem de sangue? Que hoje ainda tem religião que não permite nem a transfusão de sangue. Porque ele sabia que o sangue, de todos os órgãos do corpo humano, é o que mais fácil apodrece e traz bactérias. E naquele tempo os homens não tinham geladeira como nós temos hoje. Então ele pedia que as pessoas não comessem sangue. Foi Moisés que proibiu. Mas ele proibiu por causa da época. Hoje, ninguém come dentro do sarapatel, que é uma beleza, da panelada. Mas naquela época não tinha, então Moisés disse, não coma. Os 10 mandamentos que nós conhecemos, dados por Moisés, bem antes de Moisés, aqueles 10 mandamentos já existiam. Foi criado por um rei chamado Hammurabi. Hammurabi criou as leis que Moisés só complementou. Então, ele trazia para domar o homem. Por quê? Porque era um povo que vinha da escravidão dos faraós, o povo hebreu, e ele trouxe para um outro sentimento. E ele criou várias leis para aquele povo. Não matarás, não roubarás, não criais falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, não adulterás, Porque quando nós falamos em adulterar, as pessoas acham que só é adultério conjugal. É tudo que sai das leis morais do indivíduo é adulterar. Se você vai lá comprar um leite, o cara, em vez de meio litro de leite, meio litro de água, ele não adulterou? Adulterou. Então adulterar é qualquer coisa que sai das leis naturais do homem. Não só é o adultério conjugal, não, meu irmão. Então Moisés tentou trazer para aquele povo. Aí quando veio Kardec trouxe um novo entendimento, que as leis morais já estavam lá. Então vamos criar o sentimento da lei moral, da transformação do indivíduo. Por isso que a doutrina espírita prima muito pela transformação moral das pessoas.
faça aquilo que é correto, faça aquilo que é certo, porque isso aí com certeza lhes levará para o reino de Deus. Tá certo? Então ele procurou formular as leis, né, indicando o homem e o espírito que deve não proceder, dizer a respeito da conduta, né, da nossa conduta. Só faça aquilo para o outro que você gosta de receber. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você quer amar alguém? Se você não se respeita, como é que você quer respeitar alguém? Então foi isso que ele trouxe, a transformação moral do indivíduo. E disse mais, certo? É a condição única e verdadeira para a felicidade do espírito. É nossa conduta e nossa transformação moral. Vamos lá? E ele é dividido, isso aqui, esses aqui, nós vamos estudar aqui de um por um. Esse aqui, ó. Nós vamos falar da lei natural, nós vamos falar da lei de adoração, nós vamos falar da lei do trabalho, da lei da reprodução, certo? Da lei da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Né? Isso aqui são as transformações que ele trouxe através do Evangelho. E nós, aqui nós vamos ter a oportunidade de estudar cada lei uma vez por semana. Dessas aí no futuro. Por isso que eu digo aqui, é um ano de estudo. Vocês vão sair daqui com pós-graduação. Quando falar em religião e espiritismo, vocês vão saber de tudo. Aí vocês não vão aceitar mais aquela história de que Deus castiga, de que Deus é injusto, de que eu sofro porque é castigo de Deus. Isso não existe. Nós que criamos o nosso céu e nós que criamos o nosso inferno. Tá certo? Então, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse aqui é um livro extremamente gostoso de ler. Viu? Que é o livro O Céu e o Inferno. Que ele fala das penas e gozos terrenos e fala das penas e gozos futuros. Os espíritos, aí é depoimento de espíritos. Tem espírito que diz por que não foi feliz aqui na Terra. E tem outros que diz por que se sentiram felizes aqui na Terra. Tudo são criação das nossas necessidades e que nós agimos. Aí ele fala da Gênesis, né, que são os milagres, a Gênesis, meus irmãos, ele conta, por isso que nós espíritas não acreditamos em milagre. Não existe um milagre. Certo? Existe a transformação do indivíduo e existe o merecimento. Mas milagre, o que é um milagre? A ciência diz que milagre é algo que a ciência não explica. Então, se não se explicava, é um milagre. Por que o Mike se curou de uma doença grave, incurável, e eu não me curei? O Mike recebeu um milagre. Ele recebeu aquilo que ele plantou, o seu merecimento. Nós só recebemos ninguém. Deus é igual e pai de todos. Mas cada um vai colher aquilo que plantar. Vamos correr? Então a Gênesis, meus irmãos, ela fala dos... Esse aqui também nós vamos estudar um por um, que são os elementos gerais do universo, como é que começou a formação da Terra, né? Vocês sabem de uma coisa, uma curiosidade, que quem planejou a formação da Terra foi Jesus Cristo? Pois Jesus Cristo já estava lá como engenheiro planejando. Ele diz, ó, aqui vai ser o Maranhão, bem que vai ser, né? Já estava lá. Então Jesus já teve a participação. Jesus já teve a participação da formação da Terra. E nós vamos estudar de um por um isso aqui. São elementos que futuramente nós vamos estudar aqui, que são a criação, como é, né, o princípio vital, como é que surgiu o espírito. Nós vamos a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né, isso aí fala na Gênesis, muito bom. Ocupações e missões dos espíritos, os 3 reinos, né, que nós vamos também estudar isso aqui, e a lei da conservação e a lei da destruição.
Tá certo? Tudo isso são... E aqui está o livro dos Espíritos, no qual ele dividiu em núcleos e em várias partes. Né? O livro dos Espíritos, ele não é aleatório. Ele é direcionado pedagogicamente, que quem criou o livro dos Espíritos foi um pedagogo. Então ele traz pedagogicamente cada assunto. Um assunto interage no outro. Não é nada aleatório, é bem específico e bem entendido. E o livro dos médiuns, né, que eu já falei para vocês, que estuda e expõe ao homem os aspectos experimentos implícitos da doutrina espírita. Ensina a teoria de todos os gêneros de manifestações e das comunicações no mundo invisível, desenvolvendo da mediunidade as dificuldades e os tropeços que pode encontrar na prática do espiritismo. Disponibiliza os ensinamentos que dedicam à tarefa de comunicação com os espíritos, sem perigos da improvisação. Olha como é interessante. Improvisação. Mike, tira as fotos de lá para cá. Isso. Então, o espiritismo, ele não aceita, ele não permite improvisação. Temos que estudar para saber como lidar com os espíritos, por que lidar com os espíritos, entendeu? Não existe, meu irmão, improviso. A doutrina espírita não aceita improviso. Nós temos que alicerçar no conhecimento e no fator do que nós chamamos de conhecimento do mundo material com o mundo espiritual. Vamos lá? E o livro dos médiuns disponibiliza os ensinamentos para que se dedica nas tarefas de comunicação com os espíritos, sem os perigos, olha como é interessante isso aqui, que diz o autor, sem o perigo da improvisação e da crendice. Da crendice. O que é crendice? Não existe sorte. Exatamente. Ainda sabe o sacrifício. Tem pessoa que bota um pé de coelho, coitadinho do coelho, né? Bota um pé de coelho. Então essas coisas. Por que a doutrina espírita não usa vela? Porque velas é apenas ali uma cera, né, que não vai induzir ou introduzir o espírito em lugar nenhum. A transformação do espírito, ele está onde? Ele está na sua transformação moral. Então nós não acreditamos, até porque também nós temos que entender que isso era uma época que os homens não tinham conhecimento que temos hoje. Né? Nós não podemos acreditar em crendices, como eu já falei na semana passada e volto a repetir. O espiritismo não acredita em sorte, entendeu? Não existe essa questão de sorte e azar. A sorte e azar, quem provoca é você. Certo? Não acreditamos, a doutrina espírita não acredita, e nenhum espírita deve acreditar em superstição. Não existe superstição. Exatamente. Então não existe superstição. Entendeu? Eu posso pisar com o pé direito, acordar com o pé direito e esquerdo, não vai adiantar. Entendeu? Eu tiro. Até um dia eu vi um comentarista que eu achei o cara, comentarista esportivo. Eu achei o cara assim de uma fé raciocinada incrível. Ele diz assim: você já viu um jogador de futebol antes de começar a partida de futebol como é? Lá no vestiário eles fazem um monte de reza, eles acendem vela, eles entram no gramado, pisam com o pé direito, né? Aí na primeira jogada ele dá um pontapé no outro. O que adianta ele ter rezado? O que adianta ele ter no pé direito? Se na primeira oportunidade ele chuta o seu irmão, seu companheiro que está ali também. É contraditório. E assim devemos ser nós. Não acreditarmos nessas coisas, vamos acreditar na transformação do indivíduo pela... Você está aqui orando, aí sempre
Olha, exatamente. Agora não, eu até falava antigamente, assim que começou aqui o Centro Espírita Zé Grosso, ali na frente ficava um monte de menino pedindo dinheiro para vigiar carro. Ficava bem uns 15 meninos. Você parava um carro, vinha enxurrada de menino. Aí a mulher um dia disse assim, e aquele menino pedindo dinheiro ali, uma senhora que era até professora, eu devo dar aquele dinheiro para aquela criança ou não? Olha a encruzilhada que ela me botou. Né? Eu disse assim, olha, aí vai, você dá o dinheiro para aquela criança, depende do seu sentimento. Ah, mas se eu der um dinheiro, ele pode ir lá na rua comprar droga. Eu digo, sim, mas aquele dinheiro também pode ser que seja o pão da manhã lá na casa dele. Então vamos, se você quer ajudar, ajude com sentimento. Você não vai julgar quando alguém chegar a dizer, um bêbado, chega aqui, me deu um dinheiro, aí você diz, eu não vou dar o dinheiro porque tu vai beber cachaça. Você já está julgando o indivíduo. E se não for isso? Se for realmente para levar lá para a casa dele para comer uma quentinha, uma coisa. Então, se seu coração não permite, não dê. Mas se você já se despreende, dê. Entendeu? Sem julgar o que ele vai fazer ou não. Se você der aquele dinheiro e ele for beber cachaça, quem é o problema? O problema é dele, que depois ele vai se ajustar com as leis divinas. Tá certo, meu irmão? Então, é isso que nós vamos estudar. E o Evangelho como destaque, né, que ensina a moral que decorre é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Entendeu? A doutrina espírita, nós espíritas não somos exclusivistas. Quem é espírita deve ser espírita. Não. Se ele ainda gosta de frequentar a igreja católica, se ele gosta de frequentar a igreja, que ele vá. É um processo de consciência do indivíduo. No dia que ele sentir que não precisa mais e não deve mais, ele vá, porque não adianta. Sim. Exatamente. Exatamente. Eu vou contar um caso aqui para vocês, meu, que serve, né? Um caos, como diz o Lessa. Não é caso, é um caos. Uma vez uma pessoa me convidou para ser padrinho do filho dela, da pessoa. Aí eu disse para ela assim, olha, nós espíritas não temos essa de questão de padrinho não, lá. Mas se você me convida, é porque é uma coisa, é um sentimento de gratidão. Eu aceito. Eu aceito, mesmo nós espíritas não temos a questão de ser padrinho, madrinha, essa coisa. Mas eu aceito sim, quando você convida para ser padrinho de uma criança, é porque você confia naquela pessoa. Mas ela disse assim, mas tem um porém, tu é espírita. E quando eu for dizer para o padre que tu é espírita, o padre não vai aceitar. Disse desse jeito. Eu digo, não, mas fale lá para o padre. Aí ela falou para o padre. E o padre disse assim, não, pois mande ele vir aqui conversar comigo. Só se ele vir pessoalmente conversar comigo. Aí eu fui conversar com ele. Aí no dia lá, um sábado à tarde, ela marcou e eu fui lá conversar com o padre. Aí ele chegou, porque você é espírita e nós aqui não fazemos isso. Eu digo, padre, eu vim aqui em consideração à família que me convidou, né? Mas eu sei que eu não sou da sua religião. Ele disse, não, mas em consideração à criança, eu vou aceitar que você seja o padrinho da criança. Mas com a condição, que você participe, não sei quantas semanas aí, de um curso. De um curso para eu aceitar que você seja padrinho. Eu digo, se o problema for esse, eu vou em sacrifício à criança. Eu vou ser. Aí todo dia eu ia para uma reunião lá, para mim ser padrinho de uma criança. Eu ia entrar de confronto, de dizer para a pessoa, não, eu não vou porque eu sou espírita, negativo. Vou sim. Eu vou numa igreja, eu não vou para me assistir um culto, mas se um amigo me convidar para ir lá, eu vou sim. Certo? Eu vou de um casamento, eu vou em qualquer igreja. Nós espíritas somos abertos a tudo, meus irmãos.
Agora, a minha fé, eu processo. Eu processo mesmo. Certo? Se precisar, eu estou ali e dou testemunho da minha. Ah, sim. Aí quando chegou lá, o padre era meu amigo de infância. Aí o padre olhou para mim e disse: ah, rapaz, é tu, macumbeiro. Eu digo: é eu mesmo. Estou aqui. Pois é, estou aqui, padre. Porque as pessoas antigamente taxavam os espíritas de macumbeiro. Eu não sei se vocês já alcançaram isso. Mas eu nunca tive vergonha. Eu sou espírita desde minha adolescência. Nunca tive vergonha, já passei vergonha, mas nunca me senti naquilo que eu acredito e que eu acreditei. Então, meus irmãos, a doutrina espírita veio para essa transformação. Tá bom? Pois é, já chegou adiantado da hora. Eu só tenho um questionamento a fazer para vocês, que é: a doutrina espírita já transformou alguma coisa em vocês? Sejam honestos. Porque ela traz e ela busca, não é a salvação do homem de vai para o céu ou vai para o inferno. A doutrina espírita, a primeira coisa que ela busca é a transformação moral do indivíduo. No dia que eu me transformar moralmente, eu vou saber se eu vou escolher se eu quero ir para o céu ou quero ir para o inferno. O céu ou o inferno, meus irmãos, mesmo, é um estado de espírito, de consciência. Se eu tenho minha vida rétida, se eu vivo minha vida com retidão aqui, com certeza eu vou merecer o céu. Agora, se eu sou uma pessoa errada, totalmente dissociada das leis naturais de Deus, eu vou para onde? Vou queimar eternamente no fogo do inferno. Brincadeira, nós vamos ter outras oportunidades. Então, agradeço vocês, muito bom o estudo. Hoje teve muita gente participando e convido vocês, vamos ficar de olho no estudo do Mike, que ele vai dar uma palestra pública aqui. Temos que estar todos aqui. Tá certo? E, para encerrar, depois, no final, tem um lanchinho ali, tem um refrigerante, um cafezinho para quem quiser chegar em casa já com a barriga forrada, é aberto a todos, ninguém paga nada. Tá bom? Vamos agradecer a Deus. Quem vai fazer a prece de agradecimento, e terça-feira tem mais. Vamos, aí quem está no grupo, eu lanço na semana, durante o estudo da semana que vem. É cronograma nesses assuntos aí. Depois nós vamos começar a estudar como sala de aula. Vou dividir os grupos aqui, nós vamos estudar os livros. Ainda estou entrando na introdução. E semana que vem é a última introdução ainda do assunto, né, espiritismo. Mas depois dessa introdução, que tem um assunto, eu não lembro direito, aí nós vamos entrar no primeiro assunto bem complexo: Deus. O que é Deus? Aí nós vamos passar, quem tiver livro, quem não tiver também não tem problema. Nós vamos estudar em grupo, aí eu vou trazer os questionamentos para vocês do grupo responderem e vir aqui e cada um dizer o que entenderam por Deus, tá bom? Quem vai fazer a prece de encerramento? Vamos ficar de olho aí nele, viu? Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Jesus e agradecer a Ele por essa oportunidade que estamos tendo hoje, pela doutrina espírita que nos consola, que nos ajuda, que é uma luz que nos guia para o caminho do bem, do amor. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, aqueles nossos irmãos que não vieram hoje. Que o Senhor possa abençoar também os espíritos que estão aqui assistindo conosco. E agradecer a Jesus. Mestre, obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde ao retornarmos para nossas casas. E que o Senhor fique conosco eternamente em nossos corações.
Obrigado, Mestre, fique conosco, hoje e sempre, assim seja. Perfeito, muito obrigado. Terça-feira tem mais, viu? Vocês podem tomar um cafezinho.